Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ampare. Hoje, na proposta do estudo virtual, iremos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. E os itens serão idiotismo e loucura, pergunta 371 a 378. E antes de iniciarmos com a leitura das questões, vamos definir o que significa idiotismo e loucura. O idiotismo é a insuficiência de desenvolvimento mental em relação com lesões ou deformações cerebrais que acarretam a incapacidade de aquisição de linguagem e a inaptidão para se governar. E a loucura é o distúrbio mental grave que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, de sentir ou de pensar. Na pergunta 371, Kardec faz o seguinte questionamento: tem algum fundamento pretender, ou seja, afirmar, que a alma dos idiotas é de natureza inferior? Ou seja, tem uma condição inferior, são espíritos inferiores que não alcançaram nenhum progresso? E a resposta dos espíritos é que nenhum. Eles trazem almas humanas não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Que almas humanas são essas, né? Os espíritos estão falando dos espíritos que já alcançaram um certo grau de aperfeiçoamento, que já reencarnaram várias vezes, né? Um espírito individualizado, trazendo consigo toda a bagagem reencarnatória de milênios. E quando ele diz aqui insuficiência dos meios, quais os meios que o espírito usa para manifestar as faculdades? Na pergunta 369, os espíritos respondem: os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma, manifestação esta que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Então, se os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma, esses órgãos estando lesionados, deformados ou com alguma má formação, a alma terá dificuldade de se manifestar, certo? Vamos continuar. Na pergunta 372, que objetivo visa a providência criando seres como os idiotas? Tem algum fundamento? Tem algum propósito? E os espíritos respondem: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Então vamos dar uma paradinha aqui. Sujeitos a uma punição. Aonde está escrita as leis de Deus? As leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então, quando infringimos, quando transgredimos, quando desrespeitamos essas leis, através do nosso livre-arbítrio, que é o nosso condutor, né, que é onde nós iremos tomar as decisões, nós, se erramos, nos tornamos devedores. Logo, em um dado momento, precisaremos resgatar, saldar as dívidas. E como na terra, quando infringimos uma lei dos homens, por exemplo, nos tornamos culpados e sujeitos a penalidades previstas nessa mesma lei. Porém, Deus é infinitamente bom e, através da reencarnação, nos possibilita que façamos os reajustes necessários, né, que corrijamos os nossos erros. E ele continua aqui: sofrem por efeitos do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, se os órgãos são o meio não estando desenvolvido será um entrave, uma impossibilidade de ação das faculdades do espírito. Esses espíritos que reencarnam como idiotas são espíritos em resgates,
que, embora já possua um progresso relativo pela existência que lhe facultou esta melhoria, ou seja, eles já reencarnaram algumas vezes, já conseguiram progredir intelectualmente, mesmo assim, em certo ponto, voltaram a falhar, tornando-se devedores. Daí acharam por bem, na presente experiência, procurar se ressarcir dos débitos desta forma. Então, é através da reencarnação que conseguiram progredir intelectualmente. Mas, em certo ponto, voltaram a falhar e tornaram-se devedores. Mas como assim? Falharam intelectualmente? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos, item 13, Missão do homem inteligente na Terra, o Espírito Ferdinando nos traz um ensinamento. Vamos ler o que ele fala. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizes para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, é muito importante a missão do homem inteligente na Terra. Porém, nós, muitas vezes, nos perdemos pelo caminho da vaidade, do orgulho, do egoísmo, nos achando melhores que os outros, usando o saber para manipularmos, para menosprezarmos, para driblarmos, quando, na verdade, deveríamos usar em prol da humanidade, das grandes descobertas, dos estudos edificantes. Pessoas com facilidade na oratória utilizam suas palavras, sua inteligência para dividir, quando a proposta é a união. Conhecedores das leis, das escrituras, das verdades, desvirtuam, interpretam em proveito próprio, visando os seus interesses. Precisamos ser caridosos, multiplicarmos os nossos talentos e não enterrarmos, fazer com que a nossa luz brilhe. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. O Espiritismo projeta essa luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Que possamos divulgar essa doutrina maravilhosa, observando sempre a prudência, o estudo, esse estudo de forma minuciosa, com a maior exatidão possível, não usando as nossas interpretações, mas sim sendo digno do que os Espíritos nos trouxeram. No livro Pontos e Contos, psicografia por Chico Xavier, ditado por Irmão X, que é o pseudônimo adotado por Humberto de Campos, na mensagem 23, intitulada Grande Cabeça, nós já falamos algumas vezes nas reuniões públicas, mas eu achei que cabe agora nesse estudo novamente. Ele fala do Dr. Abelardo Tourinho, advogado ilustre, verdadeira águia da inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas, não obstante o talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o advogado torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Chamavam-lhe grande cabeça, nos círculos de convivência comum. Temiam-no os colegas de carreira. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde.
defendendo os fracos contra os poderosos, amparando os infortunados contra os favorecidos da sorte. Era sua mãe, nobre velhinha, cristã, que o alertava de quando em quando, com sinceridade e amor: meu filho, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. A mãe sempre aconselhava, mas ele não ouvia. Sua mãe regressou à espiritualidade muito antes do filho e continuou inspirando e o ajudando através do pensamento. Abelardo, todavia, jamais cedeu. E foi assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se, achava-se caído. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. Prosseguia o penitente na mesma situação de mobilidade, deformação e sofrimento. Sua mãe pediu ajuda a um elevado orientador de almas, que disse: minha irmã, o nosso amigo, padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. E daí a algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio terrivelmente disforme para curar os desvarios da grande cabeça. Continuando o nosso estudo do livro Consolador, que foi psicografado por Chico Xavier, editado por Emmanuel, no item 208, Emmanuel traz a seguinte pergunta: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? E ele responde: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta onde o êxito espiritual se torna mais porfiado, mais disputado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. É o que nós vimos na nossa historinha do grande cabeça, né? Quanto a nossa vaidade obscurece a nossa visão. Precisamos ter muito cuidado. Este é o momento de nos transformarmos da reforma íntima, de pensarmos em todos, pensarmos no irmão. Estamos vivendo momentos difíceis, aonde, quem sabe, a inteligência poderá nos ajudar. Porém, ela tem que ser colocada em proveito real da coletividade, ou seja, para todos da humanidade. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Ferdinando, terminando a mensagem, ele coloca: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem
dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam um instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Continuando nas perguntas, Kardec faz o seguinte questionamento: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E os espíritos respondem: é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Nós já estudamos que o espírito está sempre progredindo. Nós temos como objetivo maior a perfeição. Porém, se erramos, em determinado momento, poderemos estacionar para que possamos saldar as nossas dívidas do passado. Retroagir jamais, mas repetir de série, isso a gente pode fazer. Na pergunta que fala sobre a loucura, qual na loucura a situação do espírito? E os espíritos respondem que o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Porém, encarnado, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altera-se uma parte ou o conjunto de tais órgãos e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Então, se existe um órgão, se existe uma parte que tem algum problema, esse órgão interrompe as manifestações das faculdades do espírito. Bom, meus irmãos, estamos chegando no final do nosso estudo. Espero que todos possam ter entendido. É uma proposta nova estarmos estudando desta forma, mas é importante para que a gente continue empenhados em estudarmos a doutrina. Obrigada por tudo, obrigada pela atenção, que Jesus possa estar conosco, nos amparando, nos iluminando, nos guiando no caminho do bem. Obrigada, meu Deus, pela vida, por todos os momentos aqui, reencarnados na Terra. Fica conosco, hoje e sempre, e que assim